Ação de graça, eu vou trazer uma palavra de Deus. E o pastor disse: continue pregando. Então vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração para a vida de vocês. Prometo ser breve, não vou tomar muito tempo, porque eu acredito que tem outras programações, mas eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 5. Você vai me ajudar aqui hoje? Vai? Depois você pode pegar um chocolate da cesta do pastor, tá bom? Eu vi que tem bastante ali. Gordinho, pode ver chocolate. Efésios capítulo 5, versículo 15. Amém? Diz assim o texto: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, eis aqui a tua palavra, que seja o Senhor que eu seja o Senhor um instrumento nas tuas mãos, falando com a tua igreja. Fala, Senhor, com a família Betel nesta noite. Fala com esse povo que está reunido para ouvir a tua voz. Que seja o teu Espírito falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa tarde eu procurando uma palavra em que Deus pudesse nos usar nesta noite, Deus colocou no meu coração trazer esse texto que Paulo está ensinando à igreja de Efésios, uma igreja nova, uma igreja recém-convertida, uma igreja que saiu do mundo de pecado, de perdição, da libertinagem, para viver uma vida com Cristo, uma vida com o Senhor, tudo novo para eles, pois o Evangelho era novo, e eles tinham vindo de uma cultura pagã. E Paulo, um dos maiores discipuladores, o maior discipulador do Novo Testamento, ele traz este texto dizendo: tenha cuidado com a maneira com que vocês vivem. Ele traz um alerta, uma palavra de cuidado para aquela igreja, para aqueles homens e mulheres. Quando nós vivemos, passamos por esse período, principalmente esse período de aniversário, ou chega aquele no final do ano, sempre fazemos uma reflexão da nossa vida, principalmente nós que já estamos um pouco mais já rodados nessa terra. Procuramos entender e compreender Deus, os propósitos, os projetos, os seus planos. Os mais novos, eles estão com grandes ideias, grandes ambições, e começam a tomar decisões impulsivamente, às vezes pela emoção, sem pensar muito. E nós que já temos mais experiência de vida, chegamos nessa época, lembramos de decisões erradas, caminhos que nós tomamos, coisas que nós não deveríamos ter feito e fizemos, e isso nos acarretou problemas enormes, dificuldades enormes. Eu recebo nessa palavra um conselho do apóstolo Paulo, que ele está a me ensinar e a ensinar a igreja. Tenham cuidado, preste atenção na maneira com que vocês vivam. Ele está ensinando, dizendo para aquela igreja: a partir de agora, vocês carregam consigo
a imagem de Cristo. Vocês agora é uma carta que o mundo está lendo, e a partir de agora vocês têm que tomar cuidado com a maneira, com a postura de vocês, mas acima de tudo, como vocês vão levar a vida pessoal de vocês. Paulo ele está alertando, dizendo: olha, que não seja como os insensatos, ou aqueles que não têm sabedoria, mas seja como os sábios, que aproveite o máximo cada oportunidade que o Senhor te dá. Todos nós aqui almejamos, queremos crescer, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área ministerial. Você está aqui dentro, você tem vontade de ser um músico, ou você até mesmo tem vontade de ser um pastor, ou você tem vontade de ser um líder. Pastor eu acho meio difícil, né? Ninguém gosta de apanhar, mas músico todo mundo quer ser também. Mas é louvável isso. Todo mundo tem um desejo, a vontade, mas aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo: aproveita ao máximo cada oportunidade que o mundo te traz, que o Senhor te oferece. A oportunidade, ela bate a nossa porta e às vezes ela não volta novamente. O pastor Mariano, ele sempre costuma dizer que a oportunidade é que nem uma flecha. Quem já ouviu essa expressão dele, né? É uma flecha que lançada ela não volta mais. Muitas vezes a oportunidade que o Senhor nos concede, ela, quando não é aproveitada, essa oportunidade não volta. Pode vir uma nova oportunidade, aquela já se foi. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo: tenha cuidado da maneira com que vocês vivem, no máximo que vocês puderem, e aproveite as oportunidades, e não faça como os insensatos, como os ímpios, como aqueles que não têm temor, que não temem, que não vivem a palavra de Deus, que não anda segundo os preceitos do Senhor. Hoje é um dia de ação de graça, um dia de agradecimento, mas se nós fôssemos fazer uma reflexão do nosso último ciclo, do nosso último ano, dos nossos últimos anos, você poderia colocar no papel e dizer: eu poderia não ter tomado essa decisão, eu poderia não ter feito isso, eu poderia não ter ido por esse caminho, eu poderia não ter feito essa escolha. Nós íamos encher um caderno de decisões erradas, de caminhos errados que nós tomamos, que hoje para você às vezes acarreta problemas, dificuldades, porque toda decisão mal tomada ela traz consequências, ela carrega em frutos que não queremos colher, porque a colheita, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. O que eu colho hoje foi a semente que eu lancei lá no passado, seja ela boa, seja ela ruim. Então, para que eu possa colher sempre frutos bons, eu preciso aproveitar o máximo cada oportunidade que o Senhor me dá. Eu preciso aproveitar o máximo cada situação que o Senhor me propõe. Às vezes nós ficamos esperando o amanhã, e a oportunidade está batendo na nossa porta, de ser um cristão melhor, de ser um esposo melhor, de ser um pai melhor, e nós vamos postergando, deixando para amanhã. Às vezes o Senhor está nos dando a oportunidade hoje, de ser um cristão melhor, de ser um cristão que adore a Deus com todo o coração, de ser um músico melhor, de ser um pastor melhor, e nós vamos deixando sempre para segundo plano. Agimos como os insensatos, mas o Senhor está nos orientando nessa noite. Tenha cuidado de cuidado da maneira como que nós vivemos, da maneira como nós nos portamos como cristãos, como servos do Senhor. E Ele está dizendo: aproveite o máximo cada oportunidade, porque os dias são. Cada oportunidade, cada dia que você levanta, é uma oportunidade que Deus está te dando para você alcançar os sonhos de Deus para a tua vida. Pastor, eu tenho tantos sonhos, mas eu coleciono muitos fracassos. Eu também. Só que todos os dias que eu acordo pela manhã, é Deus dizendo: você tem mais uma oportunidade. Aproveita no máximo a oportunidade que eu estou te dando de conquista.
E ele está dizendo, portanto, não seja como os insensatos, mas procure compreender o que é a vontade do Senhor. Paulo está orientando, e eu quero trazer 3 lições. Posso tirar várias lições desse texto, mas quero tirar 3 lições importantes para que eu mude de atitude, para que eu mude a minha rota e viva os sonhos de Deus para a minha vida, e viva os sonhos de Deus para a tua vida, que você viva os sonhos de Deus para a tua vida. 3 atitudes que Paulo me ensina nesse próprio texto. Primeira delas, esqueça o passado. Não seja escravo do passado. Talvez você, como eu, colecione alguns fracassos pessoais. E você se apega nisso. E você se escraviza nisso. Todo dia você se lembra. Eu não posso ser um pastor melhor porque eu fiz isso. Eu não posso ser um esposo melhor porque eu fiz isso lá no passado. Eu não posso ser uma mãe melhor porque eu vivi isso no passado. E você vai trazendo o teu passado para o teu presente. E você se torna escravo do passado. Tem pessoas que estão acorrentados com o passado. Não conseguem viver o passado. Eu vi uma frase essa semana de uma mulher que disse que não comemora o Dia das Mães porque nunca teve um momento com a sua mãe. E tendo uma filha de 5 aninhos. Nós trazemos para dentro de nossa vida o fracasso do passado. Decisões que você tomou lá atrás, que foram erradas. E isso vai te trazendo, acarretando sobre a tua vida, traumas emocionais, problemas emocionais, ansiedade, depressão, porque você traz para a tua vida situações que você viveu. Eu vivi quase 10 anos da minha vida em começo de depressão, por trazer fracassos da minha vida para a minha vida atual. Foi no encontro com Deus que Deus me trouxe à luz daquilo que eu estava vivendo. Eu passei 3 anos como pastor com começo de depressão. A ponto do meu último ano antes do encontro, eu decidi, nunca mais eu vou pregar a palavra de Deus. Quem já foi no encontro sabe, já contei essa história. Pastor Mariano chegou para mim e disse: olha, arruma sua mala que nós vamos fazer uma... Ele não falou uma viagem, vou te levar você num lugar. Eu já imaginei, esse pastor é brincalhão, ele está vendo que eu estou estressado, ele vai me levar para a praia. Vai me levar para a praia, estou estressado. Ele me levou para o encontro com Deus. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Você está vendo aquela estrutura que vocês vão lá? Não chega nem perto da estrutura que vocês foram. Eu dormi no chão, irmãos. Era uma arinha. O frio, era o mês de julho, estava um frio, que eu dormi de calça jeans. Eu cheguei naquele lugar e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A vontade era de sair correndo. Mas lá Deus foi me tratando, porque eu trazia para a minha vida coisas do meu passado. Eu falava: eu não vou conseguir ser um homem melhor, não vou conseguir ser um esposo melhor, não vou conseguir ser um pastor melhor, não vou conseguir ser um pai melhor. Eu tinha já 2 meses antes passado com um psiquiatra, estava tomando Rivotril, remédio para ansiedade. E eu falei: Deus, eu sou teu servo, eu não posso viver dessa forma. Eu não posso viver desse jeito. E no encontro com Deus, Deus foi tratando a minha alma, foi tratando o meu caráter, foi tratando a minha vida. De 2019 para cá, tive problemas? Tive. Mas hoje eu sei
enfrentá-los. Tive momentos de ansiedade, mas eu sei que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Deus está te dizendo, o teu passado não vai definir o futuro que eu tenho para a tua vida. Você não entendeu? O Senhor está te dizendo nessa noite de ação de graça, o que você viveu do passado, eu já joguei no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. O que eu tenho para a tua vida é muito maior. Todas as tristezas que você, todo o choro que você derramou lá atrás, o Senhor vai transformar em alegria, alegria de conquista, alegria de vitória. Dias de depressão hoje já se finda neste ambiente, porque Deus está levantando a tua vida para um novo tempo, uma nova história. Não deixa que os teus fracassos, não deixa que a situação do teu passado defina o teu futuro. Não deixa. Aproveita no máximo. No máximo. Pastor, eu não vou ter mais problema depois disso. Não, você vai ter. Pastor, eu não vou precisar enfrentar. Não, você vai enfrentar tudo isso. Os teus problemas vão continuar ali, mas você vai ter sustentabilidade para viver o que Deus tem para a tua vida, quando você decidir mudar a atitude. Sempre quando eu ouço alguém dizendo, olha, fulano veio e profetizou que fulano está em pecado, minha esposa sempre diz, olha, mas quem acusa é o diabo, não é? Eu falei, é o diabo, porque o Espírito Santo ele não te acusa, ele te convence do erro e te diz, eu vou te levantar. O Espírito Santo está te dizendo nesta noite, esqueça o teu passado, porque eu já não me lembro mais. Viva o que eu tenho para você. Engata a primeira, segunda e terceira e vai embora. Mete marcha, como diz o mundo aí. Mete marcha. Deixa Deus te usar. O campo é grande, a seara é grande. Deus precisa que você gere frutos. A segunda lição que eu preciso aprender, e essa eu acho que é o principal, é compreender a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Falando do aniversariante da noite, eu sempre quando eu falava com ele, falava, pastor, Deus tem pressa. Ele falava para mim assim, não, pastor, não sei, estou com uns projetos aí, faculdade, não sei o que tem, negócio. Eu falei, é a sua vontade, a de Deus não é essa. Compreender a vontade de Deus vai me colocar nos propósitos de Deus. Compreender o que Deus tem para a minha vida vai me levar à conquista. Quando eu não entendo, quando eu não compreendo, eu começo a sofrer lutas que não era para mim sofrer. Deus traça um caminho para você, uma reta. Aí você fala assim, não, eu vou por esse caminho aqui, por esse caminho eu vou fazer. Aí Deus falou, teimoso, cascudo, volta para cá. Aí Ele vai trazer situações que vai trazer você de volta para o caminho. Pastor, já parou? A gente corre, e Deus sempre traz para o mesmo propósito. Porque não tem como fugir do propósito de Deus. Queira conquistar aquilo que Deus tem para você. Não queira ir além daquilo que Deus tem para você. Deus disse para Josué, Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque ele estava abatido, ele estava cansado, com o peso da responsabilidade que Deus estava entregando para ele agora. Imagine um homem que viveu os 40 anos com Moisés no deserto e viu o trabalho que o povo deu para Moisés. Agora toda aquela responsabilidade estava nas mãos de Josué. Aí Deus olha para Josué e diz, Josué, esforça-te. Alguns pregadores dizem que Josué era covarde. Eu não tenho ele como covarde, porque o homem que foi com 12 espias para uma terra, espiou e voltou, só ele mais um voltou dizendo, não, ali nós vamos conquistar porque Deus está conosco. Isso não é papel de uma fala de um covarde, mas ele estava com medo. Porque tem momentos que nós sentimos medo.
Tem momentos da nossa vida que nós sentimos dificuldade e nós temos medo. Só que Josué estava prostrado. E Deus aparece para eles: esforça-te, porque aonde você pisar os teus pés, eu vou lhe tenho dado. Olha, espera aí, então onde Josué colocasse os pés dele, Deus ia dar? Sim, mas no versículo mais abaixo Deus diz para ele: Josué, desde o rio Eufrate até o rio Pison, eu tenho dado nas tuas mãos. Opa, então a promessa de Josué tinha um termo de conquista. Tinha um termo de conquista. Josué, aqui está a terra, ela é grande, para você é o suficiente. Então aonde você colocar a planta dos seus pés eu te dou, tá? Esse é o termo da promessa que eu tenho para a tua vida e para Israel. Só que o que está acontecendo nos dias de hoje, nós pegamos aquela mensagem e diz: olha, declara que esse Porsche é seu, que é seu. Aí você fica lá: Porsche é meu, é meu, é meu. Mas Deus tem uma promessa com você, te dá um fusquinha, porque com fusquinha você vai na favela tal, você vai pregar a palavra, vai ganhar muitas almas para Jesus. Então absorve isso. Pastor, mas é um fusquinha, mas é segundo a vontade de Deus. E esse fusquinha vai te trazer uma felicidade muito grande, porque quando nós seguimos o propósito de Deus, nós vivemos felizes. Pastor, tu está pregando contra a riqueza? Não, querido, entenda, eu estou pregando como para viver o propósito de Deus. Tem outros que Deus vai dar um Porsche, mas tem outros que Deus vai dar um Corcel. Mas você vai ser feliz diante do propósito de Deus. O apóstolo Paulo, ele fazia rede para sobreviver, mas ele vivia feliz porque ele via o propósito de Deus. Tem uns aqui que vão ser tão ricos, tão prósperos, porque vai viver o propósito de Deus, porque ele vai manter a obra do Senhor. Então há propósito, há termos. Agora você sabe qual aquilo que Deus tem para a tua vida? Tem alguns que Deus vai levantar aqui nesse púlpito como músico de ponta, mas tem alguns que Deus vai levantar músico para a igreja como essas, pequenas, e vai ser diante de Deus iguais, porque estão vivendo o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Esse tempo atrás me apelidaram de pastor da quebrada. Fala, pastor, você é o pastor da quebrada. Por quê? Você não gosta de igreja grande, de igreja de... Não, né? Hoje eu estava saindo de casa, eu falei, vesti o tênis, vesti o sapato. Aí minha mãe falou assim: será que pode pregar assim lá? Eu falei: eu não gosto de terno não. Se o pastor mandar eu vir de terno, não gosto de terno não. Precisamos entender o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Talvez você tenha sofrido porque você tem fugido do propósito de Deus. Talvez você está passando essa luta porque você tem fugido do propósito de Deus. Deus mandou você pregar, você não prega. Deus mandou você cantar, você não canta. Deus mandou você liderar, você não lidera. Deus mandou você ser um líder de rede, você não é. Deus mandou você fazer muitas coisas e você tem fugido do propósito de Deus. Você lembra o dia que Deus prometeu para você? Você lembra? Enquanto a equipe de louvor estava louvando, eu lembrei lá atrás, eu com 15 anos de idade, o dia que eu entrei na igreja pela primeira vez, na cidade do Paraná. Eu entrei lá, uma igreja com banco de madeira como essa. Eu me lembro, sentei, e o pastor disse assim: vou dar oportunidade para o irmãozinho que veio de São Paulo. Eu não sei, hoje eu sei, mas naquela época eu não sei como eu levantei, irmãos. Eu levantei, peguei a Bíblia do meu pai, que estava marcado assim com a caneta marca-texto, não era marca-texto, acho que era lápis de cor. E eu preguei por 5 minutos na igreja, sem nunca ter lido a Bíblia. No final, Deus disse para mim: eu vou te colocar como pregador da minha palavra. Irmãos, corri por 20 anos, mas Deus me trouxe de volta debaixo do caminho da graça. Olha o que Deus fala para você: não fuja do propósito, porque senão Ele puxa você pelo colarinho. Opa.
Ele me catou, colocou debaixo do chuveiro da graça, me lavou, me purificou e colocou um cântico na minha boca. Deus está dizendo: não fuja do propósito. Entenda a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Não tem como fugir dos propósitos de Deus. Quando eu entendo que eu preciso deixar o passado, quando eu entendo que eu preciso compreender a vontade de Deus, eu começo a viver os propósitos de Deus e os planos de Deus para a minha vida. E a terceira e última, para uma mudança de atitude, é encher do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Efésios. Não embriagueis com vinho que levam à libertinagem. Quando fala de vinho, nesse termo, ele está falando de embriaguez, de vontade da carne. Ele está dizendo assim: para de buscar coisas que agradam a tua carne. Porque no nosso cronograma de vida, nós temos prioridades. Colocamos lá prioridades. E sempre quando colocamos prioridade, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, ela está em último plano. Temos propósitos pessoais e financeiros, pessoais, e o propósito de Deus está lá embaixo, no final da lista. Propósito que agradam a nossa carne. Também esse termo pode ser usado para situações em que eu estou dentro, mas com o meu pezinho lá fora, vivendo as coisas lá fora. O apóstolo está dizendo: olha, procure fazer a vontade de Deus e não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas se deixe encher do Espírito Santo. Eu não sei a tua vida, como você está vivendo até hoje. A igreja é um local onde eu recebo a palavra e eu coloco ela em prática para uma mudança de vida. O apóstolo Paulo está me dizendo que eu preciso todos os dias me libertar das coisas que me levam para longe do Senhor e viver uma vida de busca com Ele. Aproveite cultos como esses para te encher do Espírito Santo de Deus. Aproveite cultos que você não está trabalhando para receber de Deus poder para você investir no teu trabalho na obra do Senhor. Cada momento que você estiver tocando a música, o louvor, toque como se fosse o último louvor da sua vida. Louve a Ele para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Quando você estiver apresentando alguma coisa, apresente como se fosse a sua última apresentação. E que o Espírito Santo te encha, te envolva. Porque quando eu tenho um coração, uma vida cheia do Espírito Santo, me leva uma vida de cantar hinos. Olha o apóstolo Paulo dizendo: salmos, cânticos espirituais. E eu passo os meus dias na terra dando graças a Deus continuamente. Alguém cheio do Espírito Santo, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas ele vai estar sempre dando graças a Deus. Alguém cheio do Espírito Santo, a situação parece que não está adversa, mas ele dá graças a Deus. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, o último ano parece que foi um ano do terremoto, mas ele passa dando graças ao nome do Senhor. Alguém que vive cheio do Espírito Santo, não sai murmuração dos seus lábios, não sai reclamação dos seus lábios, sai apenas adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma vida de mudança de atitude
para sair da estagnação é deixar o passado, reconhecer o propósito de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Quer viver coisas novas? Deixa o passado. Se ainda quando você toca no assunto ainda dói em você, você precisa de cura. Você precisa ser curado. Vocês estão aqui vivendo um novo tempo. Essa igreja aqui é um novo tempo. É uma nova história. Deixa o passado. Deixa as decepções que você sofreu lá ministerialmente. Não faça comparações. Não faça comparações com o pastor de vocês. Não faça comparações com a igreja que vocês eram. Não faça comparações com o que você viveu lá. Viva tudo novo agora. Viva o propósito. Eu tenho coisas novas para vocês aqui. Coisas que vocês ainda não viveram. Coisas que vocês ainda não imaginaram. Coisas que você não pensou em fazer, Deus vai fazer através da tua vida. Porque Ele trouxe vocês a este lugar para vocês viver coisas novas. Tudo está alinhado com o propósito de Deus. Tudo está alinhado com a vontade de Deus. E viver o propósito de Deus é viver coisas novas. Gostaria que você se colocasse de pé agora. O louvor pode ajudar aqui? Feche os olhos de vocês. Hoje é um dia de ação de graça. Agradecendo pela vida do pastor. Mas eu gostaria que você agradecesse a Deus pela vida que você está levando. Pastor, estou passando uma crise financeira. Então agradece a Deus. Agradece a Deus pelo fôlego de vida. Agradece pela oportunidade de você estar aqui dentro dessa igreja aqui, recebendo essa palavra hoje. Agradece a Deus pelo pastor, pela pastora que você tem, pelos irmãos em Cristo que você tem. Agradece pela oportunidade, pela sua saúde. Talvez o passado tenha te aprisionado, tenha te causado algumas tristezas, alguns traumas. Mas Deus quer arrancar de vocês. Talvez você chore sem motivo. Talvez você está cercado de pessoas, mas dentro de você continua triste, abatido. Deus quer mudar a tua história aqui essa noite. Feche seus olhos, esqueça a pessoa que está do teu lado aqui agora. Quando eu comecei a ministrar, eu falei: Deus, sempre que o Senhor me trazer para ministrar a palavra, que se o Senhor falar com uma pessoa, para mim vai ser o suficiente. E eu sei que essa palavra tem uma direção certa nessa noite. Tem um destino certo para alguém nessa noite. Que estava desacreditado da tua vida, do teu ministério, da tua chamada. Ou você está com a alma abatida, uma tristeza, uma angústia que às vezes você não sabe de onde vem. Porque você está aprisionado ao passado. Libera perdão aqui essa noite. Libera perdão. Aprisionou pessoas com você, liberta elas aqui essa noite. Começa a viver o que Deus tem para a tua vida, coisas novas, coisas extraordinárias. Começa a viver coisas novas, extraordinárias que Deus tem para a tua vida.
um novo tempo. Oh, Espírito Santo. Você tinha vontade de fazer tantas coisas e não fez.